Agora nós vamos retomar a nossa entrevista com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Consegue me ouvir agora? Agora sim, seja muito bem-vindo. Bom, Obrigado, prazer. Eu começo perguntando, os 3 deputados aí do Partido Novo votaram nessa terça-feira contra a urgência do projeto de lei da censura. O senhor acredita que até a próxima terça vai ser possível aí conseguir o número necessário de deputados para votar contra o projeto, enfim, para modificar esse projeto de lei que foi apresentado pelo relator Orlando Silva ontem à noite? Olha, Paula, estamos brigando todos os dias para isso, porque eu acredito que nada é mais importante nesse momento do que uma mobilização da sociedade, das pessoas que têm voz, que têm influência, para tentar virar esses votos, conscientizar outros parlamentares a votar contra o mérito desse projeto, né? Acho que está mais que provado que é uma legislação que não funcionou, que vai abrir um caminho enorme para a censura no país. Nós somos absolutamente contra isso, né? Então estamos colocando todo um peso do partido, tudo que a gente tem de mecanismos para conscientizar a nossa base, juntamente com os nossos parlamentares, e trabalhar para virar esses votos que faltam. Estou otimista, acho que temos tempo, conseguimos virar alguns votos nos últimos 2 dias e ainda temos o final de semana e o feriado para continuar trabalhando, e aproveito para convocar aqui todos que estejam ouvindo, né, para procurar aí um parlamentar. Tenho aí os placares, né, as listas dos nomes que estão indecisos ou que tendem a mudar de voto, para ir lá no seu perfil e tentar conscientizá-los a mudar o voto para a gente virar o jogo. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Eduardo, um prazer ter você aqui com a gente, obrigado pela entrevista. Bom, Eduardo, nosso cenário político é complexo, né? O brasileiro precisa ficar rodando 1000 pratinhos por dia, são, né, assuntos aí das mais diversas esferas políticas, e fica difícil até acompanhar. Tudo a curto e longo prazo, né? Essa semana teremos o PL 2630, mais assuntos sobre a CPMI do 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria sair um pouco dessa esfera imediata e olhar para o futuro, porque nesses pratinhos a gente precisa também olhar para o futuro, até para que coisas que estão acontecendo agora elas sejam evitadas. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o senador Girão assim que ele mudou, né, que ele foi para o Novo, ele esteve aqui com a gente, que é em relação à nova cara, o novo perfil do partido agora sob a sua administração. Você acha possível o Novo ser como um partido republicano aqui nos Estados Unidos, já que o Partido Republicano abraça conservadores, liberais, libertários, e dessa maneira evita-se muito esse bate-boca público, às vezes, até dentro da direita. Você acha que o Novo poderia ser um partido republicano no Brasil? E que bem isso faria para a nossa política? Então, boa noite, Ana Paula, é um prazer estar aqui com você também. E sem dúvida nenhuma, essa é a ideia. Inclusive, nós fomos reeleitos, fui reeleito agora presidente do Novo por mais 4 anos nessa semana, e uma dos itens, né, da nossa proposta de gestão era justamente trabalhar para que o Novo seja, vamos dizer, esse guarda-chuva da direita liberal no Brasil. Inclusive, uma das nossas propostas é, até o final do ano, levar à Convenção Nacional uma reforma estatutária que, dentre outras coisas, vai ter a democratização do partido. Hoje o partido concentra muito poder no Diretório Nacional. Nós sempre tivemos esse problema em termos de dar mais liberdade para a ponta, conseguir capilarizar mais o partido, ter mais diretórios e levar mais responsabilidade também para as nossas lideranças na base, mas a possibilidade, inclusive, de se ter correntes internas, institucionalizar correntes internas, né? Corrente mais conservadora, uma corrente libertária, uma corrente liberal clássica, para que dessa maneira nós possamos nos organizar, e aí sim, dentro de uma instituição maior, né, que cresça de forma orgânica, de forma bem alicerçada, conseguirmos levar as nossas pautas adiante. É lógico que o Novo tem uma cultura interna que nós gostaríamos de preservar e trabalhamos para preservar, sempre trazendo pessoas, né, com um histórico de idoneidade, pessoas corretas, pessoas de bem, né, e justamente para
criar um ambiente confortável, Ana Paula, para que pessoas de fora da política também se sintam à vontade para entrar para a política, porque essa é uma característica do Novo que nós não gostaríamos de perder. Estamos agora trazendo pessoas que já têm mandato, porque tem muita gente boa em outros partidos que são alinhadas ao que o Novo pensa. O Girão é talvez o caso mais emblemático agora como senador que veio do Novo, mas também vereadores e prefeitos que migraram recentemente. Mas também não podemos perder a essência do Novo de ser essa plataforma que dê conforto para quem é de fora, né, quem é da iniciativa privada, venha para o setor público atuar como um político, né, porque não existe, a forma de você fazer o bem na escala maior é através da política, e não existe política sem grupo, e você precisa ter um grupo grande, não podemos ser um partido sectário, né, com uma pauta única, não, nós temos que ter mais tolerância, existem diferentes posicionamentos ali na margem do liberalismo, que nós precisamos conseguir conversar entre si, porque no fim do dia, nós do campo da direita liberal, nós concordamos em 90%, 95% das pautas e é isso que importa, né? Então nós queremos que o Novo seja isso, é para isso que foi desenhado, aprovamos, né? Fomos eleitos agora para mais 4 anos justamente para fazer essa mudança de paradigma e de filosofia em termos de crescimento do partido para que a gente seja essa grande referência da direita liberal aí no médio e longo prazo no Brasil. Nós conversamos ao vivo com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Paulo Eduardo Martins pergunta. Presidente, boa noite. Parabenizo você pela condução do Novo e quero ver se você consegue me esclarecer algumas dúvidas. Assim. Eu conheço a história do Partido Novo, sempre louvei a iniciativa de constituir esse partido. Depois a direção anterior teve algumas condutas absolutamente incompreensíveis, inclusive a mim pessoalmente, até João Amoedo do nada uma vez publicou um artigo me agredindo, eu não entendi aquilo, mas enfim, não é sobre isso, eu quero dizer sobre como o senhor enxerga agora e como será a conduta do partido na relação com outras forças políticas existentes. O Novo chegou para apresentar uma novidade, evidentemente, renovação de quadros, uma proposta de gestão, até um tanto tecnocrática no primeiro momento, mas teve uma bancada muito qualificada, com 8 deputados, né, nessa legislatura, todos muito meus amigos me chamavam, você é o 9º elemento aqui e tal, a gente trabalhava muito próximo, mas aí eu falo por mim, não por eles, tá? Me parecia que o partido via os mandatários como um problema para o partido. Eles não conseguiam fazer da sua liderança uma referência para constituir novas lideranças, seus estados, nas suas bases. Tinha muita dificuldade em lidar com a burocracia do partido, que se constituía como uma força para evitar que os mandatários tivessem mais força dentro do partido. E me parecia isso um movimento um tanto autofágico. Eu quero entender como você enxerga isso, como vai ser o futuro do Partido Novo em relação a isso, qual será a rigidez do partido para lidar, por exemplo, com coligações ou aceitar gente que tem histórico em outros partidos, como é que vai ser isso? O Partido Novo vai manter aquela pegada anterior e foi apenas uma troca de figura ou há um amadurecimento materializado na sua presidência? Não, boa noite, Paulo, prazer falar com você também, e é isso mesmo, acho que você usou a palavra certa, é o amadurecimento. Nós já mudamos um pouco essa filosofia para aceitar e trazer pessoas de outros partidos, né, como eu falei, o próprio Girão talvez seja o exemplo mais emblemático recente, com relação à conduta, né, da separação da gestão partidária da gestão pública, que é um princípio de governança do Novo, que de fato funciona, nós entendemos que funciona, talvez a condução tenha sido equivocada, né, de colocar ali uma muralha da China separando os dois, e o que é muito ruim. Inclusive eu fiz questão de pessoalmente convidar para fazer parte do novo Diretório Nacional, que agora compõe junto comigo e vai compor ao longo dos próximos 4 anos, 2 ex-mandatários, que é o Thiago Mitrô, que foi seu colega como deputado federal na última legislatura, e o Fábio Osterman, do Rio Grande do Sul, que foi deputado estadual, justamente para que eles tragam essa experiência de quem tem mandato. Eu particularmente nunca tive mandato, nunca fui mandato eleito, sempre fiz minha carreira do Novo como dirigente, mas para que eles tragam essa experiência, para a gente não cometer os mesmos erros de conduta, né, e de relacionamento com os mandatários que talvez tivesse no passado. E já mudou completamente, temos canal aberto com todos.
queremos trazê-los para o diálogo, da mesma forma que eles compreendam um pouco a lógica de como funciona o partido, né? Muitos dos nossos mandatários também nunca foram dirigentes partidários, então agora tem essa troca para entender, para que nós possamos continuar com esse modelo de governança que, no meu ponto de vista, e na imensa maioria do partido, é o correto, né? Porque é um mecanismo que, só para explicar, quem é dirigente do partido, como eu que sou presidente, não pode ter um mandato, não pode ser um deputado, não pode ser um senador, não pode ser um governador, né? Dessa forma, evita-se o risco de alguém que queira usar o partido em benefício próprio, ou criar um castelinho, ou se criarem caciques. Então, o diretório tem a função de ajudar, fiscalizar, mas ele é desvinculado do setor público, né, da atividade política pública. Então é um modelo de governança que nós entendemos que no longo prazo ele funciona, só que ele precisava desse amadurecimento. Acho que esse amadurecimento já aconteceu, o partido está em outro nível de coesão, que eu não havia visto até então, e eu tenho certeza absoluta que com a experiência desses dois mandatários, e também de duas pessoas que foram candidatas, né, duas meninas que foram candidatas, a Ana Carolina Esponza pelo Rio, e a Marina Helena, a deputada federal por São Paulo, também vão contribuir com a experiência de candidaturas. Então é um diretório nacional muito mais heterogêneo, muito mais eclético, né, com diferentes experiências, que vai contribuir muito para essa nova gestão e vai certamente colocar o partido em outro patamar. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, Eduardo. Prazer falar com você. Obrigado pela entrevista. Desde que a direita liberal mostrou seu rosto aí no Brasil, Eduardo, eu repito que, ao contrário do que acontece no resto do mundo, em que partidos procuram eleitores, no Brasil tem o contrário, eleitores à procura de um partido que os represente. E que pode sim, eu acho, ser o novo, desde que renuncie a práticas que, a meu ver, são excessivamente cautelosas, por exemplo, e inúteis, como, por exemplo, o não uso de verbas como do fundo partidário, né? O eleitoral, o Novo não usava. Esse dinheiro não voltava para os pagadores de impostos, né, que financiam tudo. Era distribuído entre outros partidos. Isso acabou, essas práticas já foram abolidas, porque não vejo nada demais, né? Porque o Novo combate a existência desse tipo de fundo, isso basta. Enquanto ele existir, não adianta nada não usar, porque os outros partidos vão usar. Boa noite, Augusto. Prazer falar com você também. Esse artigo, inclusive, dos eleitores à procura de um partido, seu artigo é excepcional, inclusive. E, na verdade, eu entendo que sim, e faz um pouco parte desse amadurecimento que o Paulo falou. Ele até havia comentado a respeito das coligações, e sim, o Novo já havia um certo dogma de que o Novo não fazia coligação, o que, na verdade, o Estatuto sempre permitiu que fizesse. Inclusive, na eleição do Romeu Zema, agora em 2022, nós fizemos uma boa coligação com partidos que eram da base do governo, vencemos no primeiro turno e hoje temos uma Assembleia que antigamente, né, uma base de governo que era de 1/3, agora é 2/3 da Assembleia, que vai permitir aí grandes avanços estruturais que a gente não tinha, né? Então foi óbvio que teve discussão dentro do partido, mas isso se amadureceu e agora já é uma questão pacificada. O uso dos recursos provenientes do fundo partidário, né, mais especificamente agora que nós aprovamos, que é os rendimentos do fundo partidário, o Novo acumulou ao longo dos últimos 6 anos cerca de 105 milhões de reais que nós nunca usamos do fundo partidário. Hoje só de rendimentos dá em torno de 1 milhão e pouco, mais o que nós temos de arrecadação privada, que varia em torno de 350 a 400 mil reais, e só esse rendimento, faturamento mensal, coloca o Novo num patamar de partido médio em termos de estrutura financeira, né? Ou seja, nós temos condições plenas aí de crescer e ocupar um espaço que está aí chamando, né, por um partido com as nossas características. Além disso, havia-se também uma regra, de novo, que só podia participar do partido se fosse filiado e pagante, né? Nós criamos uma regra que aquelas pessoas que não declaram imposto de renda, se você é isento de declaração de imposto de renda, você também é isento da pagação, do pagamento, desculpa, da contribuição mensal do partido. Ou seja, a gente abriu espaço para muitas pessoas de outras classes sociais, inclusive também de mais jovens, né, que era uma demanda dos mais jovens para participar do Novo. Então, várias mudanças que foram feitas aí em razão desse amadurecimento,
que diria que coloca o partido num quadro mais pragmático, né, numa situação mais pragmática, sem perder os nossos valores e a nossa essência, como o senhor muito bem disse, né, Augusto, nós vamos continuar sendo contra o fundo partidário e o fundo eleitoral. Só que, desde 2011, quando o partido foi fundado, as regras eleitorais de distribuição e repasses de recursos públicos para partidos políticos, assim, mudou completamente, né? Não existia o fundo eleitoral lá em 2011, o fundo partidário era uma fração do que é hoje, era possível o financiamento por empresas, isso foi proibido logo em seguida, hoje até tem limites, né, do que um doador pode doar para um partido político, ou seja, o próprio sistema foi impossibilitando o nosso modelo de financiamento. E aí houve uma reflexão, até para quem gosta de sociologia, do próprio Max Weber aqui dentro do partido, né, a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Se nós abraçássemos pela ética da convicção e dizemos, não, nós somos contra, não vamos usar, pode ser que o partido teria uma vida curta, talvez 1 mais 2 anos, e tivesse que fechar e a gente tivesse que devolver todo esse dinheiro para os outros partidos. Mas tem a ética da responsabilidade, que é justamente isso que nós falamos aqui. Existe um mar de brasileiros à espera de um partido político que eles possam confiar, que tenham valores e princípios claros e que representem uma direita liberal. E é por causa dessas pessoas que nós decidimos fazer essas mudanças para justamente o Novo poder crescer. Mudamos para poder crescer e mudar o Brasil. Nós conversamos ao vivo com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Eduardo, parabéns aí pela reeleição, mais 4 anos à frente do partido. Um bom trabalho, um ótimo final de semana. Muito obrigado, um ótimo feriado e fico sempre à disposição. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora pra Nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pra Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pra Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pra Nobis da Vitae Gold.